mente, a fim de aprendermos os ensinos do Mestre Jesus, corroborados pela terceira revelação, que é a doutrina espírita. Hoje nós temos a felicidade de ter em nossa casa o nosso irmão Erivaldo Chesky, acompanhado de sua esposa Josiane, e nós vamos falar um pouquinho do que tem feito nas vidas espiritistas o nosso irmão Erivaldo. Erivaldo, juntamente com sua esposa, pertencem ao quadro de obreiros do Centro Espírita Mensageiros da Paz, de Curitiba, onde é ele coordenador do curso de mediunidade. Também é palestrante naquela casa, e palestrante em várias casas onde é convidado. Especialmente tem feito as suas palestras na 7ª região espírita, que tem sede em Mafra, mas também no litoral paranaense, onde tem sido chamado por muitas vezes. Tanto ele quanto a sua esposa, Josiane, são formados no curso de Teologia Espírita pela Faculdade Espírita de Curitiba. Tem uma bagagem que traz esse irmão em termos de conhecimento, especialmente na área da mediunidade. É uma bagagem vastíssima e nós temos o prazer e a felicidade de escutarmos nesse momento o nosso irmão Erivaldo, que traz os conceitos da doutrina espírita através da sua palavra. E Jesus o abençoe ainda mais nesse instante. Bom dia. Funcionou? É uma alegria muito grande ter sido convidado para vir a esta região. Não fica muito longe de onde eu já venho visitar meu sogro, minha sogra, que é São Mateus do Sul, onde estamos aí bastante feriado. Por isso, nós fomos convidados para lá. Existe uma data muito boa para mim, porque eu vou estar muito perto. E com muita alegria nós estamos aqui hoje, aumentando os nossos amigos, conhecendo novos amigos e com a possibilidade de estudarmos juntos a doutrina espírita. E eu queria trazer para vocês hoje uma forma diferente de nós interpretarmos os mesmos ensinamentos de Jesus que nós aprendemos já há muito tempo. Eu, na minha área profissional, sou formado em Química. E eu sei que todos vocês também, assim como eu, adoram Química. Estou certo? E que vocês também, quando estudavam, adoravam a anatomia, estudar o corpo humano. Estou certo? Então vamos nos dar muito bem. Eu vi muito sim por aí. Né? Eu tenho a forma sempre de falar dos ensinamentos de Jesus, juntando ciência, o que as pesquisas mais atuais estão falando, com o que Jesus falava para nós. Para que reforce mais ainda a nossa crença, a nossa fé no que Jesus ensinou. Sei que a gente não precisa que coisas muito mirabolantes, coisas fantásticas apareçam para que nós acreditemos em Jesus. Mas quando há um reforço no conhecimento que corrobore com aquilo que Jesus ensinou, eu tenho certeza que nós nos tornamos mais convictos do que a gente acredita. E a minha ideia hoje é falar do capítulo 5, Bem-aventurados dos aflitos, e trazer esse tema ali. Com Jesus dói menos. Quando estamos com Jesus, nossas dores doem menos. Eu vou juntar então o que Jesus falou com o que a nossa neurofisiologia tem trazido para nós em suas pesquisas. Então vamos lá. Vou ligar, né? Jesus disse para nós: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei.
claro para nós que quando nós estivéssemos passando uma necessidade, aflitos, seja de que ordem for, seja até na questão de enfermidades, se nós buscarmos a Ele, esse buscar a Ele não é ir até a presença física dele, porque isso é impossível. Ele se encontra num plano espiritual muito distante da nossa evolução. O que Jesus quis dizer? Vinde a mim. Ele quis dizer, venham até o que eu ensinei. Busquem aquilo que eu deixei para vocês como conhecimento, que as suas dores, as suas aflições serão aliviadas. Vinde a mim. Vinde aquilo que eu ensinei. Vivam isso, que as suas dores serão aliviadas. Isso nós aprendemos, e isso nós fazemos. Porém, muitas vezes a gente fica vacilando, está com a dor, e fica ali naquela dificuldade de vencer a dor. E a minha ideia é passar para vocês o conhecimento agora, unindo a ciência, de que se nós realmente, naquele momento da aflição, nos tornarmos resignados e buscarmos nos acalmar, viver o que Jesus ensinou, essa dor vai ser aliviada mesmo. Certamente ela vai ser. Para isso, para mim conseguir agora mostrar para vocês essa certeza, aumentar essa certeza, eu preciso agora entrar um pouquinho no campo da ciência. E a primeira coisa que eu preciso passar para vocês agora é sobre o mecanismo da dor. O que é a dor? Mas a dor explicada segundo a nossa medicina. O que é a dor? Por que ela existe? Então a dor, ela é um sinal fisiológico, é uma resposta do nosso corpo, do nosso organismo. Ela é alguma coisa que acontece, um aviso, um alarme, para avisar que a integridade do nosso organismo está ali sofrendo alguma intervenção, que nós podemos, nesse momento, estar ocasionando uma perturbação no nosso organismo. E por isso vem a dor, como um alarme. E sempre a dor, ela é, em consequência de uma identificação que células estão morrendo naquele momento. Então a dor é consequência de morte de células. E quando isso começa a acontecer, então há um aviso, né, que é disparado um estímulo elétrico enviado à nossa medula e que vem provocar a sensação da dor, para tentar dizer assim para nós: pare de fazer o que você está fazendo, porque é isso que está matando células, e eu, como dor, venho aqui para te avisar sobre isso. Então a dor, ele é um sinal fisiológico de morte de células. Ficou claro? Vamos em frente. Por que a dor existe? Qual que é a finalidade da dor? Então nós vimos que ela é um alarme, é um aviso que o organismo está sendo modificado. Então o nosso cérebro entende que algum comportamento, alguma atitude, algum alimento que eu estou, naquele momento, ingerindo, ou o comportamento que eu estou tendo, está sendo prejudicial para o organismo. Vamos fazer um exemplo? Pense naquela comida que vocês mais gostam, na sobremesa ou na comida mesmo, que vocês mais gostam. Pensaram? Agora, como muito disso, mas como bastante. Exagerem. Vai fazer bem? E é o que vocês gostam, não é? Então, mesmo que tenha algo que a gente gosta, mas se a gente exagerar for além do limite, o nosso organismo vai responder: peraí que você exagerou. Então ele ocasiona um mal-estar em nós. E esse mal-estar é ocasionado porque células morreram. E aí vem sensações de dor. Então, a finalidade da dor é para que a gente
pare, olha, está causando um prejuízo, uma integridade para o organismo. Parem com esse comportamento. Parem com essa atitude que está ocasionando dor. Isso que eu falo para vocês é o que a nossa medicina, os tratados médicos nos ensinam. Para nós entender melhor, vamos pensar assim, se não existisse dor, será que quando a gente tivesse, por exemplo, uma lesão nas costas, a gente iria parar em algum momento, se não existisse dor? Tem um problema, uma dor, né, uma hérnia aqui da coluna. E não paramos. O que iria acontecer? Em determinado momento iria estar tão danificado o nosso organismo que nós não iríamos ter condições de fazer mais nada. Por isso que a dor vem. Olha, você está forçando a sua coluna. Pare. Vá devagar. Não pegue esse peso. Diminua o peso. Vamos pegar um outro exemplo. Alguém já queimou a mão ou não? Com o fogo? Eu peguei aqui. E dói ou não? Vocês podem responder. Tá? Quando a gente queima a mão, essa parte aqui são as células que morrem. E a dor é horrível. Por isso que quando a gente sente qualquer calor, a gente já recua, a gente já para, dói. Então, nesse momento foram células que morreram. E a resposta então da dor é: se distancie do calor, porque ele vai te prejudicar, você vai sentir muita dor. Então, isso é o que a nossa medicina fala para nós. Portanto, a dor não é sinal de doença, porque senão só os doentes sentiriam dor. Ele é um sinal fisiológico, não patológico. Todo mundo está sujeito a isso. Outra coisa importante a ser lembrada. Então quer dizer que dor não é castigo de Deus, como muitos pensam. Estou sofrendo porque Deus está me castigando por isso, porque eu fiz algo errado, agora estou sofrendo punição. Não, é uma resposta natural da defesa do nosso organismo. Então, a dor existe para a nossa proteção. Sempre que existir dor, nós temos que avaliar que alguma coisa foi feita por nós e que levou a essa consequência. Fechamos o assunto dor? Ok. Vocês acharam que acabou? Agora vamos entrar dentro do cérebro. Dentro do nosso cérebro tem um cantinho chamado Sistema Analgésico Central. Quando fala analgésico, vocês lembram o quê? Remédio para... Isso mesmo. Então existe no nosso cérebro uma região chamada arquicórtex. E nessa região fica esse sistema analgésico central. Esse sistema, ele é responsável para produzir substâncias que aliviam a nossa dor, que são as encefalinas e as endorfinas. Então, quando esse sistema analgésico central produz essas substâncias, nós sentimos menos dor. Ok? Quanto maior é a quantidade de encefalina que entra na corrente sanguínea, menos dor. Quanto menor a quantidade de encefalinas e endorfinas, mais dor eu vou sentir. Vamos entrar mais um pouquinho no cérebro. Como é que o nosso cérebro é dividido? O nosso cérebro é dividido em 3 partes. Porém, essa parte amarela e a parte vermelha, na verdade, elas formam o que a gente chama de arquicórtex. O que é arquicórtex? Não se preocupe que vocês daqui a pouco vão fazer uma prova, eu vou fazer um teste, tá? Vocês vão ver que vocês sabem muito disso. Arquicórtex significa aquela parte antiga do nosso cérebro. Todos os animais têm arquicórtex. Então, quando nós estávamos naquela fase animal, nós possuíamos somente a parte do arquicórtex. Quando nós passamos a ser seres humanos, que nós evoluímos, nós ganhamos uma parte nova do cérebro. Nosso cérebro aumentou de tamanho e passou a se chamar de neocórtex.
Então nós temos duas partes no cérebro mesmo. Uma antiga e uma nova. A parte nova, então, é neocórtex. A parte antiga, arquicórtex. Vamos falar um pouquinho de cada uma bem rapidinho. Na parte antiga do arquicórtex é onde se encontra todo o gerenciamento dos nossos mecanismos de instintos primários de defesa. Sempre que estamos para nos defender de alguma coisa, nós estamos utilizando o arquicórtex. Quando eu estou com medo, quando a gente está com medo, a gente evita alguma coisa, não evita? Por exemplo, passar agora, amanhã é dia dos desencarnados, né, dos mortos. Alguém arrisca passar dentro do cemitério à meia-noite ou não? A gente tem medo, não tem? Então o medo é defesa. Mas vamos mudar para hoje em dia, né? Vocês sabem que tem uma região perigosa, uma rua perigosa, e ali sempre tem pessoas ainda que não praticam o bem e estão lá. Você evita aquela rua à noite, em momentos, né, impróprios, a gente evita, porque a gente tem medo. Isso é defesa. Nesse momento eu estou agindo com que parte do meu cérebro? Arquicórtex. A hora que eu me torno agressivo, tenho raiva, eu estou agindo com a parte antiga do cérebro, arquicórtex. E uma outra coisa importante para nós lembrarmos: orgulho e egoísmo são sentimentos que caracterizam amor próprio excessivo, ou seja, defesa. Quando eu estou sendo egoísta, o que eu digo? Isso é meu, é tudo meu, eu quero para mim. Mas na verdade é autodefesa. Mas é um sentimento que não é bom. Eu devo compartilhar, eu não preciso pegar tudo para mim. Eu tenho que compartilhar. Então, quando eu estou agindo por orgulho ou por egoísmo, eu estou agindo com que parte do meu cérebro? A arquicórtex, a parte antiga. E a parte nova, o neocórtex, é responsável pelo quê? É aqui que está todo o gerenciamento e o mecanismo agora do conhecimento. Por isso é a parte nova. Nós, quando animais, nós tínhamos instinto. Quando passamos a ser hominais, seres humanos, nós ganhamos o raciocínio, a inteligência. Por isso o nosso cérebro aumentou de tamanho. E aqui está toda a questão do raciocínio, conhecimento, pensamento, tudo está nessa região nova, neocórtex. É aqui também que se encontram os sentimentos e as emoções superiores, como o amor, a confiança, o perdão. Então, sempre que estamos agindo de forma mais serena, pensando sobre o que estamos fazendo, nós estamos agindo com essa parte nova, chamada neocórtex. Ficou claro isso? Digam que sim, por favor. Sim. Agora eu vou aplicar a prova em vocês. Vocês falaram sim, certo? Então vamos ver. Primeira pergunta: os animais sentem dor? O homem sente dor? Aonde que está a dor? No arquicórtex ou no neocórtex? No arquicórtex. Porque tudo que é comum aos animais do homem é arquicórtex. Os animais sentem medo? Sim. O homem sente medo? Aonde está? Arquicórtex. Então, todas as coisas que nos fazem iguais aos animais, nesse momento nós estamos agindo com a parte antiga do cérebro, arquicórtex. Continuando nossa prova, né? Coisas que o homem faz e o animal não faz. Peça de teatro o animal escreve? Não, né? Só os homens. Fica onde, então, quando a gente vai escrever a peça de teatro? Em que região? No neocórtex. Caridade o homem faz. Os animais fazem caridade? Não, não fazem. Fica no neocórtex. Os animais consertam máquinas? Não, só os homens. Fica no neocórtex. Então, quando eu estou agindo diferente dos animais, eu estou agindo com a parte nova do cérebro. Agora vamos juntar. Lembra que nós falamos do sistema analgésico central? Aonde fica o sistema analgésico central que nós falamos antes? No arquicórtex.
Fica nessa região aqui, ó. Então eu tenho a parte nova, a parte antiga, e na parte antiga do cérebro é que fica o meu sistema analgésico central. Mas nessa parte também fica todos os meus instintos primários de autopreservação. Isso quer dizer que toda vez que eu estou agindo com raiva, com medo, com agressividade, eu criei todo um estímulo elétrico para essa região do arquicórtex. E quando essa região está com estímulo elétrico ali, ela deixa de fazer qualquer outra atividade. Então eu deixo de produzir, deixa eu voltar, substâncias analgésicas. Se eu estiver agindo com medo, agressividade, revolta, é só esses estímulos elétricos que estão ali. Eu deixo de produzir qualquer substâncias analgésicas. Porém, quando eu passo a agir com o neocórtex, eu estou dando todo o estímulo elétrico para essa região aqui. Quando eu estou agindo raciocinando, quando eu estou agindo em amor, em paz, eu estou agindo com essa região. E essa região, então, não tem estímulo elétrico nenhum. Então, passa a produzir aqui as substâncias analgésicas. Deixa eu voltar. Se eu voltar a ter medo, a ter agressividade e raiva, eu estimulo através da parte elétrica aqui, não tem nada agindo aqui, mas também não estou produzindo substâncias analgésicas. Vocês entenderam esse raciocínio? Isso, quem me ensina isso aí, quem fala disso aí para nós, é a neurofisiologia moderna. Eles que, nos tratados novos que estão colocando para nós agora para o conhecimento, nos mostram isso. Quando eu estou agindo com o instinto primário, eu não produzo substâncias analgésicas. Porém, quando eu estou aqui usando o raciocínio, a inteligência, estou tendo bons sentimentos, amor, paz, serenidade, eu estou produzindo também substâncias analgésicas. Então, quando nós concentramos toda a nossa atividade aqui no neocórtex, nós sentimos menos dor. Quando eu concentro minha atividade aqui, eu sinto mais dor. Isso não é uma questão, então, de fé. Não é uma questão mística. É um fato científico. Agora a pergunta: o que tudo isso tem a ver com Jesus? Se tiver agora uma passeada, né, sobre o funcionamento do nosso cérebro, o que isso tem a ver com Jesus? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se eu for a Jesus, eu vou agir de que forma? Jesus disse: vinde a mim, venha praticar o que eu ensinei. Quando eu estou vivendo o que Jesus ensinou, praticando o que Jesus ensinou, eu estou agindo com que parte do cérebro? Neocórtex. Isso quer dizer que se eu agir como Jesus disse, a minha dor vai aliviar, porque eu estarei produzindo as substâncias analgésicas. Por isso, estar com Jesus dói menos. Cientificamente provado. Ficou claro isso? Veja como é interessante, né? E Jesus ensinou para nós muitas coisas. Para nós estar com Jesus, nós temos que ser brandos e pacíficos. Sendo brando e pacífico, a hora que a gente está sendo aquela pessoa serena, aquela pessoa que realmente pensa sobre as coisas, nós estamos agindo com que parte do cérebro? O neocórtex. Se nós somos humildes de espíritos, estamos agindo como seres superiores. Se nós agirmos com misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de dois vocábulos. Primeiro, miséria. Agir sobre miséria. Com o coração. Corte é coração. Agir com o coração sobre a miséria do outro. Agir com amor. Essa miséria pode ser moral ou material. Se for moral, eu agir com o coração, perdoando aquela pessoa que ainda é intolerante, que é ruim de lidar com ela. Agir com o coração com ela, porque ela é um miserável moral.
ele não tem ainda evolução espiritual. E se for alguém que tenha miséria material, agir com o coração, ajudar, estender a mão, dar um agasalho, dar um pão. Quando fazemos isso, estamos agindo com que parte do cérebro? Com o neocórtex. E assim para cada um desses itens. Tudo isso que Jesus ensinou. Deixa eu perguntar aqui. Quem é que acredita em Jesus de vocês? Ergue a mão só para mim saber. Quem de vocês é discípulo de Jesus? Jesus disse assim: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vocês se amam? Muito? Vocês amam ao próximo? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então nós precisamos ser um discípulo de Jesus. E quando somos discípulos de Jesus, as nossas dores doem menos. Se não somos discípulos de Jesus, ao tempo todo, vai ter momentos que a nossa dor vai piorar. Por isso, nós temos que buscar entender, né? E aonde ficam todas essas coisas? Tudo isso que Jesus ensinou é a região do cérebro. Portanto, né, logo, quando estamos com Jesus, nós sentimos dor, menos dor, fisiologicamente, neurologicamente falando. É uma resposta do nosso organismo, quando nós agimos com amor. Não é questão de fé, nem mística, nem uma questão espiritual, é uma questão física. Lembram? O que é dor? É quando células morrem. Então, quando eu não dou motivo para minhas células morrerem, eu vou sentir menos dor. E aí, vamos pensar assim: mas eu já tenho um monte de doenças, um monte de enfermidades já instaladas no meu organismo. E se eu estiver com Jesus, se eu estiver praticando amor sobre essas agora enfermidades, elas vão diminuir a dor delas ou não? Com certeza. Se eu já tiver alguma enfermidade instalada, eu vou ter um alívio, porque eu vou estar produzindo substâncias que vão estar sempre aliviando essa minha dor. Agora, eu tenho uma enfermidade instalada e não ajo com amor, eu ajo com arrogância com os outros, eu sou uma pessoa difícil de convivência. O que vai acontecer com aquela enfermidade que eu tenho? Ela vai doer mais, ela vai piorar. Por isso é importante que nós pensemos nisso, né? Vamos para um outro passo agora. Dor moral. Dor moral existe ou não? Eu queria mais sim, eu só escutei o teu até agora. Né? Dor moral existe ou não? Sim. Dói aonde? Aonde que dói a dor moral? Na consciência. Onde mais? Na alma. Na alma. Onde mais pode doer? Dor moral. Vamos ver. Então, falamos de dor, né? A dor moral. Dói aonde? Foi a pergunta que eu fiz. E vocês disseram para mim que dói na alma. Na alma, ela não pode doer. Porque dor é quando morrem células. E a nossa alma é imaterial. É o espírito nosso. Então, não pode doer na alma. Mas dói ou não dói dor moral? Dói. Falaram que vai na consciência. Só que a consciência é um atributo da alma. Também não pode doer na consciência. Mas que dói, dói, não dói? Dói. E agora? Dói aonde? Vamos simplificar, né? Dói tudo. Dói em toda parte. Eu queria fazer só uma analogia bem rápida, que é isso que está ali. Se eu vou ao médico e digo para o doutor assim: ó, doutor, eu tenho uma dor bem aqui, ó. Aqui, esse ponto. Bem aqui, pegou aqui, dói. Essa é uma dor localizada. Agora eu vou lá e digo para ele: ó, doutor, dói nessa região aqui. Não sei bem onde dói, mas dói nessa região aqui. Isso é dor difusa. A dor moral é uma
dor localizada ou uma dor difusa? Difusa. Por que a dor moral é difusa? Porque ela é um mal-estar, é um mal-estar geral. Dor moral sempre é um mal-estar geral. Dói em todo lugar, né? Ele não tem momento, uma hora ele está doendo a cabeça, daí um pouco ele dói o estômago, daí um pouco ele dói as costas, ele vai migrando a dor. É uma dor moral. Depende da hora o que eu estou fazendo, a hora que eu penso, mas fulano me fez isso. Ai meu Deus, ele me fez isso. Aí começa a doer a cabeça. Aí como a gente está ali pensando no que ele fez, aí começa a embrulhar o estômago, ele passa a dar mal-estar, porque ela vai migrando, ela dói em toda parte. Por que ela dói em toda parte? Quem é que teve aqui Fiat 147 a álcool? Eu também tive, já vi lá. Fiat 147 era um carro assim que era danado, né? A gente lembra muito dele, é um carro inesquecível. Aqueles primeiros carros a álcool, eles tinham uma situação que você tinha que injetar gasolina para ele pegar. Mas assim que ele pegou, tinha que funcionar com álcool, porque a gasolina para aqueles motores antigos era muito corrosiva. Hoje é flex, é outra tecnologia. Mas antigamente, jamais você poderia abastecer um carro no tanque, né, com gasolina se ele fosse álcool, porque ele corroía o tanque todo. Então você só podia injetar gasolina para ele dar partida. E acabou. Isso acontece no nosso organismo também. Nós, toda vez que nós criamos sentimentos, temos movimentos, vamos fazer uma ação, qualquer coisa, nós geramos automaticamente no nosso organismo substâncias chamadas tensionantes. São substâncias que elas precisam apenas estar presentes no nosso organismo para dar a partida, o ponto de partida. Essas substâncias são a cortisol, a adrenalina, catecolaminas. São substâncias que elas são necessárias. Então, por exemplo, para me levantar, para eu ficar atento, eu preciso do cortisol. Vou pegar o cortisol como um exemplo mais fácil. Então, sempre que eu vou caminhar, andar, nesse instante que eu me movimentei, eu produzi cortisol. Só que o cortisol é um hormônio muito corrosivo. Rapidamente ele tem que ser trocado por outro hormônio. Então, eu vou pegar um exemplo bem para nós entendermos. A gente vai no médico. E o médico diz assim, olha, você precisa fazer caminhada. Você precisa caminhar todo dia. Aí, quando a gente vai fazer a caminhada, a gente, no início da caminhada, está criando o que a gente chama de cortisol. Para gerar o movimento, nós precisamos desse hormônio. Só que, a hora que eu começo a caminhar, eu tenho que substituir o cortisol por outro. Esses hormônios podem ser o que a gente chama de ocitocina, serotonina ou endorfina. Vamos imaginar assim que eu digo assim, mas o médico falou para mim caminhar e ele adivinhou, porque eu gosto de caminhar. Caminhar me faz bem. Então, a hora que eu começo a caminhar, eu produzi o cortisol. Mas como eu gosto de caminhar, eu estou caminhando e já tendo prazer no caminhar, eu estou criando ocitocina, serotonina e endorfina, que estão substituindo, por reações químicas, o cortisol. E aí eu me sinto bem. Mas se o médico me recomendou caminhar, e o médico não sabia que eu detesto caminhar. Eu gosto de ficar sentado no sofá, sentar na cadeira. E aí, mas eu preciso caminhar, então eu vou caminhar, mas eu vou caminhar com raiva. Puxa, o médico podia ter feito outra coisa. Ele podia ter dado outro remédio para isso. Mas me fez caminhar. E eu não gosto de caminhar. O que está acontecendo com o cortisol? Ele não está sendo consumido. Ele está permanecendo no organismo. Quando eu tenho raiva, tenho mágoa, tenho rancor, é a mesma coisa. Eu produzo cortisol e não elimino ele. E ele é corrosivo. Vamos imaginar a seguinte cena. Eu levanto de manhã para ir trabalhar. O dia está frio. Quem é que gosta de levantar cedo num dia frio para ir trabalhar?
E eu digo, mas eu queria ficar mais na cama, tem que trabalhar. Aí, saio de casa, aqui não sei se tem isso, mas Curitiba é terrível, pega o trânsito, né? Aquele trânsito assim que você não anda de metro em metro, e é uma dificuldade. Aí chega no serviço, você está com um serviço que você não gosta e trabalhando com pessoas que você não gosta. Então você saiu de casa, já produziu cortisol para levantar, mas não eliminou, porque você queria ficar mais na cama. No trajeto do serviço você não eliminou o cortisol porque você ficou nervoso com o trajeto. Chega lá para fazer o que você não gosta, com pessoas que você não gosta, o dia inteiro você fica com aquele cortisol no organismo. Como é que você fica no final da tarde? Como é que está o teu organismo? Como é que está o teu humor? Como é que está? Você está acabado. O cortisol faz mal quando ele permanece muito tempo no organismo. Ele é importante para ter já atento para a ação, mas não deve ficar. Por isso, por exemplo, eu já andei resolvendo algumas coisas. Quando eu vou trabalhar e tem trânsito, eu andei substituindo algumas coisas que eu fazia para dar prazer enquanto eu estou dirigindo. Quem é que gosta de música aí? O momento espírita. Põe o momento espírita no carro. Vai aprender. Ou se você daí, não, momento espírita para a hora do centro. Eu queria outra coisa. Põe a música. E eu, quando vou trabalhar, ponho a música do Amado Batista e dele ali. Né? Aquele prazer, aquela música, melodia. Né? Chega no serviço. Né? Tranquilo, em paz. Então pense assim, eu preciso substituir o cortisol. Se eu tenho raiva, tenho mágoa, tenho rancor, ele é um hormônio que me faz mal. E quando eu permaneço com ele o tempo todo no organismo, ele vai matar células ósseas, vai matar células cardíacas, células sanguíneas, células pulmonares. Ele mata células em toda parte do corpo. Se eu tenho raiva de alguém, mágoa, eu produzo o cortisol e não elimino. Por isso que eu começo a sentir dor. Mas não é dor na alma, não. É dor no físico. Porque células estão morrendo. Ah, por que estão morrendo? Porque eu estou produzindo substâncias no organismo que me fazem mal. Que causam em mim muita coisa. E como hormônios caem na corrente sanguínea, eles se espalham para o corpo inteiro. Por isso que dói toda parte. Por isso que é mal-estar. Vocês entenderam isso? Eu falei que química é uma coisa boa, né? Então, dor é um sinal fisiológico. Isso quer dizer que quando eu estou sentindo dor, é porque eu estou fazendo algo que está prejudicando a minha saúde. Não é isso que nós falamos há pouco? Se eu sinto dor, é porque eu estou fazendo alguma coisa que não está certo. O que é? Né? Por exemplo, ofensa dói em nós? Não. Quem gosta de ser ofendido aqui? Ninguém gosta. Quem gosta de ser traído? Ninguém gosta. Então, ofensa dói, traição dói. Mas por que dói? Por causa do orgulho. Porque eu estou tendo um comportamento que não é adequado. Guardar mágoa de quem nos ofendeu é certo? O que Jesus disse a respeito da ofensa? O que nós devemos fazer? Perdoar. Jesus disse: vinde a mim e vossas dores serão aliviadas. E eu fui magoado. O que eu devo fazer? Perdoar. Se eu não perdoar, eu estou tendo um comportamento mau. Esse mal não é um comportamento errôneo, mas é um comportamento contrário ao que Jesus ensinou. Então é isso que eu preciso trabalhar. Sempre que eu tenho dor, ela é consequência de algo que eu não estou fazendo corretamente. A gente diz assim, mas foi o outro que nos traiu. Por que dói na gente? O outro traiu porque ele teve um comportamento inadequado de relacionamento. Mas por que está doendo em nós? Porque nós estamos agasalhando agora sentimentos que não são bons. Por isso que dói em nós. Porque estamos nos comportando mal perante
situação. Vamos lembrar o que Paulo de Tarso disse para nós a respeito do relacionamento, do amor? Ele falou muita coisa, mas ele falou, olha, o amor é paciente, é benigno. Ah, mas a pessoa me ofendeu. Mas não é uma pessoa do nosso convívio? Não é uma pessoa que às vezes a gente até teve uma afetividade com ela, mas de repente é aquela pessoa que teve um comportamento que não foi bom, a gente não gostou, mas a gente não tinha que ter amor para superar isso. O amor é paciente. Não podemos esperar o tempo todo que todas as pessoas só façam coisas boas para nós. Nós temos que ter paciência. O amor não pode ter ciúmes, o amor não pode ser ressentido do mal, e aí vai. Paulo ensinou muita coisa para nós. Amor, solidariedade, caridade, fraternidade dói? Quando tu agindo assim, dói ou não? Não dói. Então, se nós procurarmos a causa da nossa dor, nós vamos encontrar sempre um comportamento contrário ao que Jesus ensinou. Nós estamos nos comportando mal. Porque se nós se comportar bem, de acordo com o que Jesus ensinou, vai doer? Não vai doer. Ou vai doer muito? Menos. Então a dor é o aviso que estamos matando células. Mas foi o outro que me traiu. Se ele fez errado, é um problema de quem? Nós ou dele? Se está doendo em nós, é um problema agora dele ou nosso? É nosso. Vejam como a gente deve tratar as coisas. Por isso que quando nós estamos tristes, chateados, depressivos, porque alguém fez alguma coisa para nós, o problema é dele porque fez. Mas nós ficarmos assim é um problema nosso. E em consequência vamos sofrer. Então nós não fomos criados para sofrer. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento é consequência de maus comportamentos nossos. E não estamos atendendo o que realmente, como discípulos de Jesus, nós deveríamos fazer. Então a dor vem para nos alertar. Alertar sobre o quê? Sobre o nosso comportamento. Como estamos agindo no dia a dia, no relacionamento com as coisas. Então, independe se é uma dor física ou dor moral, nós, se estivermos cuidando do que sentimos, cuidando da forma que nos comportamos, nós vamos ter alívio. Se temos uma enfermidade, ela vai aliviar se eu tiver um bom comportamento. Se é um problema moral, uma dor moral, uma mágoa, um rancor por causa de uma ofensa, de uma traição, nós podemos também mudar isso. Vamos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Não é isso que Jesus falou? Ele falou para guardar mágoa e rancor deles? Não, para perdoar. Orar por essas pessoas. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Ore, perdoe essas pessoas. Eu não perdoo. Mas guarde a mágoa, guarde o rancor. A dor vai ser pior. A dor vai acentuar. Como que eu posso acabar com a dor? Como que acaba isso? Mudando o meu comportamento. Eu posso mudar o meu comportamento? Eu posso mudar o comportamento do outro? Não. Mas o meu eu posso. E se eu estou buscando aprender o que Jesus ensinou, eu tenho que me comportar como Ele ensinou. Então, se eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus, eu consigo mudar meu comportamento? Sim ou não? Consigo. Mas eu tenho que me aproximar do que Jesus ensinou. Esse se aproximar quer dizer estudar, aprender e, principalmente, vivenciar o que Ele nos ensinou. Senão, não adianta só aprender e não viver, não praticar. Eu tenho que realmente agir de acordo. Então isso quer dizer que se me comportar de acordo com o que Jesus ensinou, eu vou sentir menos dor. Eu sinto menos dor.
quem fala para mim já não é mais só a parte mística, a parte religiosa. É a ciência falando para nós. É a ciência aumentando o nosso conhecimento para ampliar a nossa fé. Será que Jesus falasse isso há 2000 anos atrás e ia atrás? As pessoas iam conseguir entender? Não. Por isso ele disse, olha, venham a mim e eu vos aliviarei. Fiquem como que eu ensinei, que a tua dor vai aliviar. Se nós fizermos isso, vai acontecer a nossa melhora. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Ir ao encontro do que Jesus ensinou, ser aquela pessoa compreensiva, tolerante, paciente. Daí alguém pode dizer, mas o Edevaldo não conhece as pessoas que vivem comigo. Se ele soubesse como que é lá no meu serviço, na minha casa, ele ia ver o quanto é difícil. Realmente eu não conheço, mas Deus conhece. E Ele não ia colocar essas pessoas para conviver com vocês se vocês não tivessem a capacidade de amar essas pessoas. Apesar de tudo, de todas as dificuldades que elas fazem no relacionamento. Só vou fazer uma junção de uma outra palestra, mas eu só vou pegar um pedacinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Quanto mais difícil a pessoa conviver com a gente, melhor para nós. Vocês concordam comigo ou não? Quanto pior é a pessoa, melhor para nós. Por quê? Nós encarnamos aqui para evoluir. Quando estamos lá no plano espiritual, nós enxergamos toda a nossa situação. E o que a gente vê é que a gente é muito deficiente ainda nas virtudes. Como é difícil ser bom, como é difícil ter paciência, como é difícil ter compreensão, tolerância. Não é difícil ou é fácil para vocês? É difícil. Porém, para nós evoluir, nós temos que trabalhar bastante as nossas virtudes. Vamos pegar um exemplo. O ano que vem tem a Olimpíada lá no Rio de Janeiro. E eu quero ser um maratonista, eu quero correr lá. O que eu preciso fazer para conseguir chegar, né? Ser aprovado na maratona? Eu preciso treinar, não precisa? Treinar, me habilitar, né? Ganhar condição física e treinar o mais possível. Quanto mais eu treinar, melhor em condições eu fico para participar lá. Aí eu quero se tornar um espírito bom. O que eu preciso treinar? Eu falei de virtudes, não falei? Eu preciso treinar paciência. Muita paciência, muita tolerância, muita compreensão. Aí quando a gente fala do plano espiritual, a pessoa diz assim, nosso mentor, nossos amigos espiritualistas, pode deixar. Nós vamos colocar do teu lado um personal training de virtudes. Alguém que vai te treinar todo dia a tua paciência, a tua tolerância, a tua compreensão. Por isso, quanto pior for a pessoa, mais oportunidade eu tenho de treinar. Então aquele colega do serviço difícil de lidar com ele, pensa assim, esse é o meu instrutor. Esse é o meu personal training. Eu devo amar a ele. E não afastar ele de mim. Porque se eu afastar ele de mim, eu vou deixar de treinar. Vou deixar de evoluir. Então, claro que faço uma forma brincando, mas quanto mais difícil essa pessoa, é uma grande oportunidade que eu tenho de praticar o que Jesus ensinou. Porque, vamos pensar assim, se eu tivesse encarnado na família de Chico Xavier, de Valdo Franco, Madre Teresa de Calcutá, como é que eu ia treinar virtudes? Como é que eu ia treinar paciência com eles? Eles jamais iriam criar uma situação que eu precisasse, né, ter paciência com eles. Eles iam ter muito comigo, mas eu com eles. Por isso eu preciso dessas pessoas que estão à minha volta hoje. Por isso Deus conhece cada um de nós. E Ele sabe que aquela pessoa difícil que está ali é porque nós precisamos dela. Mas vamos lembrar, ela precisa
precisa de nós também. Porque nós somos personal trainer também. Não pense que nós somos coisinha muito envolvida, não. Nós causamos muita necessidade nos outros de ter paciência com a gente também. Por isso, um está ajudando o outro. Mas à medida que eu estou agindo conforme Jesus ensinou com essas pessoas, agindo com tolerância, compreensão com esse colega de serviço, com aquele familiar, com aquele parente, com aquele vizinho, que não é fácil de lidar, mas eu estou agindo com amor, compreensão, paciência com essas pessoas, eu estou praticando o que está ali, ó. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Amar essas pessoas. E quando eu estou amando aquele colega de serviço difícil, o vizinho difícil, o parente difícil, o amor vence tudo. Aquele que é difícil vai começar a pensar: peraí, eu trato mal ele, mas ele me trata bem, com respeito. Ele começa a pensar. E o nosso exemplo vale mais que 1000 palavras. Não precisa falar para ele: olha, se comporte melhor, eu não gosto disso. Não precisa falar. Haja você primeiro. Mostre o exemplo. E aí, ele muda. Todos mudam. E quando nós fazemos isso, além de nós evoluir, nós vamos ter menos dor. Vamos ter uma vida melhor. Então, onde que está o segredo de tudo isso? Nós vivermos aquilo que Jesus ensinou. Então, segundo a mais nova tendência da neurofisiologia moderna, quem está com Jesus sente menos dor. Com Jesus dói menos. Convenci vocês? Então vejam como a gente, por isso que é importante a gente sempre estar trocando essas informações. Tenho certeza que vocês já viram esse assunto, bem-aventurados aflitos, centenas de vezes. E eu estou trazendo uma outra forma de ver. Assim como quando eu vou em outro lugar, eu aprendo também. Por isso, como é bom estudar a doutrina espírita, como é bom nós trocarmos experiências, como foi bom nós virmos aqui conhecer novas pessoas, como foi bom vir aqui falar de Jesus para vocês. Eu agradeço, muito obrigado, muita paz para vocês e espero que essa seja uma primeira de muitas vezes aqui na doutrina. Porque conhecer e já aprender a amar vocês já é um grande início. Agradeço a Jesus por ter dado essa oportunidade para nós. Porque quanto mais nós amarmos, mais nos parecemos com discípulos de Jesus. Muito obrigado e muita paz.